Imagine acordar em uma luz brilhante e consciente, sentindo um amor indescritível, apenas para descobrir que você está entre a vida e a morte. O que você faria se a própria essência do universo começasse a sussurrar segredos profundos sobre a existência? Esta é a história da noite em que meu mundo virou de cabeça para baixo, revelando um nível de conhecimento e paz que nunca imaginei ser possível. Venha comigo nesta jornada fascinante e descubra o que acontece quando cruzamos o limiar do desconhecido. No dia em que passei por uma experiência de quase morte, eu havia acabado de me deitar na cama à noite, após um longo e exaustivo dia de trabalho. Meu marido, John, estava no banheiro, escovando os dentes e se preparando para dormir, como de costume. De repente, fui atingida por uma onda avassaladora de náusea, tão intensa que parecia tomar conta de todo o meu ser. Em questão de segundos, comecei a vomitar violentamente, e o mundo ao meu redor começou a escurecer, como se estivesse sendo engolido por um véu negro e opressivo. Quando recuperei a consciência, senti como se estivesse emergindo de um longo e sombrio corredor, lentamente me aninhando dentro de uma luz branca intensa e acolhedora. À medida que minha lucidez aumentava, percebi que essa luz branca não era apenas uma luz comum, mas uma luz de conhecimento profundo. Era como se essa luz estivesse apaixonada por mim, irradiando um amor incondicional e caloroso, e ao mesmo tempo estivesse divertida comigo, compreendendo intimamente cada nuance do meu ser e cada pensamento que já tive. Caramba! Pensei em meio à confusão. O que diabos está acontecendo? Naturalmente, limpei um pouco o pensamento para compartilhar com vocês. Imaginem minha absoluta perplexidade. Em 1 minuto, eu estava deitada confortavelmente na cama, e no seguinte, me via flutuando dentro de uma bela e consciente luz branca. Era 1983, uma época em que experiências fora do corpo e de quase morte não faziam parte do meu vocabulário nem das conversas cotidianas. A sensação de estar envolta por essa luz consciente era completamente nova e desconcertante para mim. Nos últimos 8 meses, eu já havia passado pela estranha experiência de me ver pairando no teto 3 vezes, observando meu próprio corpo adormecido. No entanto, agora era diferente. Lá estava eu, envolta por essa luz branca deslumbrante e acolhedora. De repente, fui tomada por uma certeza avassaladora e aterrorizante. Oh meu Deus, estou morta! A ideia parecia impossível e injusta. Eu tinha apenas 35 anos, uma vida inteira pela frente, sonhos e planos ainda por realizar. No entanto, eu sabia, com uma clareza inegável, que era verdade. As coisas começaram a acontecer de forma muito rápida e intensa a partir daquele momento. O tempo, como eu o conhecia, deixou de existir da maneira linear, tornando-se simultâneo, permitindo-me vivenciar várias sequências de eventos ao mesmo tempo. Seria impossível transmitir todos os detalhes dessa experiência multidimensional, mas aqui estão alguns dos destaques mais marcantes. Talvez a percepção inicial mais impressionante tenha sido o espanto absoluto, o êxtase e a paz profundos que senti. Nunca imaginei que tal sentimento de perfeição, equilíbrio e amor pudesse existir. Era uma sensação tão avassaladora e sublime que parecia ir além de qualquer experiência terrena. É indescritível, pois a linguagem humana é pequena demais para capturar adequadamente a magnitude dessa sensação. Estava envolta em uma serenidade e harmonia tão completas que pareciam transcender qualquer entendimento racional. Na mais débil das tentativas de descrever, imagine aquele momento de prazer absoluto, quase insuportável de tão intenso. Cada parte do seu ser dança de alegria, vibrando em uma sinfonia de felicidade pura. Agora, estenda esse momento de êxtase para que cada instante seja igualmente cheio de amor, prazer supremo e um senso absoluto de perfeição em tudo. É como se cada célula do seu corpo estivesse imersa em uma corrente contínua de bem-aventurança, onde o tempo não existe, e cada fração de segundo é inundada por uma felicidade sem fim e um profundo sentimento de completude.
Enquanto eu me regozijava com a sensação poética que emanava da luz, um canal de comunicação estava ocorrendo. Não havia voz física, mas a luz e eu estávamos trocando pensamentos. Eram pensamentos acompanhados por uma ampla gama de emoções e profundidade, como se estivéssemos compartilhando um diálogo de almas. Cada pensamento transmitia não apenas ideias, mas também sentimentos intensos de amor, compreensão e uma conexão profunda e espiritual que transcendia qualquer forma de comunicação humana. Essa experiência transformou minha visão do mundo e de mim mesma. Senti uma conexão profunda com a luz, que parecia entender cada aspecto do meu ser e me amar incondicionalmente. Foi uma experiência que desafiou minhas crenças e me deu uma nova perspectiva sobre a vida e a morte. A sensação de estar envolvida por aquele amor supremo e conhecimento absoluto é algo que levarei comigo para sempre. Era como se eu estivesse experimentando diretamente o que a luz estava transmitindo, como se os pensamentos fossem meus próprios. Não havia espaço para falhas de comunicação, porque eu vivenciava diretamente as informações da luz. Novamente, é difícil de explicar com palavras. Foi uma comunhão telepática profunda, onde as mensagens eram compartilhadas e entendidas instantaneamente, sem necessidade de palavras ou interpretações. Isso é o melhor que posso fazer para descrever essa experiência única e transcendental. Por um lado, eu estava ciente de que a luz me conhecia melhor do que eu mesma. Apesar de todas as minhas fraquezas, excentricidades, decisões erradas e a velha humanidade, ela me amava profundamente. Achei divertida a seriedade com que me via. Parecia certo que, no final, todos os meus problemas, mágoas infligidas e minha vida em geral seriam redentoras no sentido de que acabariam em amor. Em outra linha de pensamento, parecia que enormes quantidades de informações sobre a verdadeira natureza da realidade estavam sendo introduzidas. Minha mente via e tentava absorver os dados contidos nos pergaminhos. Um pergaminho se desenrolava e os dados se implantavam em mim. Parte disso eu pude compreender, mas muito estava totalmente acima da minha cabeça, como jargão técnico. O que ficou claro para mim foi a mensagem primordial de que os humanos, como unidades de consciência, somos capazes de experimentar a realidade de maneiras muito além do que normalmente fazemos. À medida que os dados fluíam dentro de mim, fiquei atordoada e completamente intrigada com o pouco que conseguia entender. Eu não podia esperar para mergulhar e começar a desvendar as informações. Um enorme senso de propósito e contentamento me encheu. Afinal, a morte não era uma coisa tão ruim. Assim que eu estava me estabelecendo em meu novo estado de ser, uma voz real, profunda e masculina falou. "Você quer voltar?" Ele perguntou. Voltar, pensei. Voltar à existência física? Não, esmagadoramente não, eu não queria deixar. Esses foram meus pensamentos imediatos. Por mais estranho que pareça, a ideia de sair desse reino tão alegre era incompreensível. Mesmo tendo uma vida maravilhosa com 2 filhos e um marido querido, a ideia de ser arrancada dessa perfeição absoluta não era de forma alguma atraente. A voz disse: "Se você quiser voltar, concentre-se naquele som." Som, pensei. Que som? A curiosidade tomou conta de mim e tentei localizar o som. Quando minha concentração se afastou do ambiente, ouvi uma voz fraca dizendo meu nome. Soava como se viesse do outro lado de um túnel muito longo. Esforçando-me para ouvir o barulho, de repente percebi que era meu marido, Ed. Ele estava me chamando. Senti uma atração emocional em direção a ele, e tão rapidamente quanto um piscar de olhos, fui levada de volta ao meu corpo. Isso basta para a experiência de hoje. Como sempre, deixe-me saber o que todos pensaram na seção de comentários abaixo. Se ficou até aqui, deixe seu like, se inscreva no canal se ainda não for um inscrito. Até a próxima, fiquem seguros e continuem sendo abençoados.